ok? Quero falar hoje sobre confrontando as estruturas do orgulho para que a oração venha a ser ouvida. Hoje nós vamos confrontar as estruturas do orgulho. O orgulho, ele está firmado em duas malignidades, que é rebeldia e insubmissão. Então vamos tentar hoje entender um pouquinho como que se abala as estruturas do orgulho, que é a síndrome, a essência de Satanás, onde alguns teólogos chamam síndrome de Lúcifer. Então há hoje no mundo espiritual, não vou dizer nem um demônio, né? Porque isso não é demônio, a questão de orgulho é caráter. E caráter Deus corrige com disciplina. Demônio a gente corrige submetendo a Deus, mas caráter é corrigido com disciplina. Deus corrige o caráter do homem o disciplinando. E eu pensei muito nisso, nessa questão, né, de confrontar as estruturas do orgulho, porque às vezes o orgulho impede com que Deus nos ouça, Deus responda a nossa oração. E hoje a tendência da humanidade é ser orgulhosa, é ser altiva e principalmente insubmissa à autoridade espiritual. Amém? E eu quero usar como base dessa minha fala ninguém do que um dos teólogos da oração da Bíblia, que é o Tiago. Tiago foi um homem que teve muita graça para a oração. E Tiago, quando ele fala que uma das causas do mundanismo é o orgulho. E eu não fico admirado das pessoas ficarem surpresas com as minhas pregações, porque ninguém fala, né? Só assusta, porque eu falo. O orgulho, a rebeldia, né? E a insubmissão tem atrapalhado a vida de muita gente aí. Às vezes gente de Deus, né? Gente boa, gente que tem uma semente boa, né? Vamos lá? Tiago capítulo 4, versículo 6. O orgulho é a chave da desgraça e a humildade é a chave da graça. Pode falar comigo? O orgulho é a chave da desgraça e a humildade é a chave da graça. Chave, estamos falando de chave que abre, viu, gente? Quando fala chave é o ponto, eles colocam uma porta aberta. Se a porta é porque tem chave, não é? A chave para a graça de Deus se manifestar é a humildade. E o orgulho é a chave para fechar isso. É muito sério que tenhamos uma visão muito clara desses ensinamentos, porque isso pode liberar ou não. A graça é aquilo que nós não podemos fazer, o que Deus faz. E em Tiago capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer, antes do quê? Antes do quê? Ah, não. Antes, porque tem um contexto. Antes, vírgula. Ah, vocês estão lendo o texto, desculpa. Eu pensei que vocês estão me respondendo que antes. Antes, porque tem uma ideia anterior. Tiago tem uma ideia, né, uma premissa. Tem um raciocínio antes disso, dele escrever isso. Ele está aqui citando alguns textos da Bíblia que os autores do Velho Testamento citou. Então diz antes. Antes do quê? Antes do mundanismo, das paixões, antes da falta de oração respondida.
Você olhar no capítulo 4, 1, de onde procede guerras, contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O contexto aqui é oração. Para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes de tudo isso, Ele dá graça, Ele dá a maior graça, que a graça tem níveis, né? A maior graça, pelo que diz, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Pelo que diz a Bíblia, onde está escrito isso? Que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que a chave da desgraça é o orgulho, a soberba. E a chave da graça, da desgraça é o orgulho, da graça é a humildade, é a ação de se humilhar diante de Deus. Isaías 54, versículo 7. Isaías 54, do 5, né, ao 7. Essa é a ideia aqui. Porque o teu Criador é o teu marido. Está assim? Às vezes esse... O que está dizendo aí? Pois o teu Criador é o teu marido. Eu parei aqui, grifei, né? Porque o teu Criador é o teu marido. Por que está dizendo isso? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. 54:6, Isaías. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Em breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por que marido? Porque a função do marido é liderar. A função do marido qual é? Nutrir. A função do marido é proteger. A função do marido é dar segurança. Soter, né? Sotério é a ideia de salvação. Quando ele está falando aqui, porque o teu Criador é o teu marido, está dizendo porque o teu Criador, o Elohim, ele que vai te amar, vai te liderar, vai te proteger, vai te nutrir. É a prática material da graça, não é? Então marido, função de marido é esse, amém? Você louva a Deus pelo seu marido? Senão você tem que orar. Porque ser marido, na visão do reino, é esse aqui. É a mesma posição de Deus. Proteger, nutrir, trazer o sustento, dar segurança. Por que a mulher sem marido sofre? Sofre, não sofre? Porque a função de Deus é essa. Se a Bíblia falasse assim, porque o teu Criador é a tua esposa. A função da esposa qual é? Ajudar, submeter, não é? Estar junto. Qual mais? Entusiasmar. O que mais? Quem quer casar com uma mulher que não se submete? Quem quer ter uma ovelha que não se submete? Quem quer ter um funcionário assim, que não acata? Ninguém quer. Porque essa é uma matemática maligna, é uma coisa maligna, porque só quem nasce de novo tem esse entendimento. Satanás, ele tenta semear isso, né? E é interessante, porque quando ele dá graça aos humildes, a ideia é essa, de alguém, porque o teu Criador, esse texto aqui de Isaías, é a salvação oferecida, a ideia de Isaías 54, essa é a ideia de segurança. Ó, vocês sofreram um pouquinho, eu permiti algumas coisas, mas agora eu estou entrando com providência. Aí, a ideia do marido, que está ali. O
marido que traz segurança. Eu creio que o Espírito Santo já está dando uma bronca para você, marido, aqui. Que essa é a nossa função. Se a minha esposa não sentir segura, porque essa é a palavra-chave, segurança, ela volta para a casa do pai. Mulher, ela vai procurar segurança, ela vai ficar olhando quem dá segurança a ela. Mulher só não encontra segurança quando ela é rebelde, quando ela é submissa, quando ela se submete. Quando ela é sargentão. Quem quer casar com sargentão? Ninguém. Eu não quero. Né? Você quer que a sua filha case com sargentão? Você quer? Você não quer. Você quer que a sua filha? Não quer, meu. Porque Deus não fez assim. É interessante, eu fiquei assim. Nós estamos falando, eu vou explorar bem essa unção dos ensinadores de justiça, porque essa unção traz essa palavra revelada, às vezes na hora. Às vezes na hora ali, ó, pá, Deus revela a aplicabilidade daquela palavra na hora. Eu falei, meu Deus, por que o Senhor está dizendo? Porque o teu Criador é o teu marido. Deus é pai, cuida como mãe, mas Deus é pai. Deus não é machista. Deus é homem. E o homem sabe o que quer, não é? O homem tem propósito, o homem não fica aí esperando a maçã cair, né? O homem vai atrás. E eu fiquei aqui, olhei e fiquei, né? Mergulhei nisso. Ele é chamado Deus de toda a terra. Esse texto, ele representa o quê? Ele representa segurança. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada. Olha o contexto aí, ó. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, de espírito abatido, como mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Como eu estou falando, tem fundamento, não é? Não é assim mesmo? Mas você, minha irmã, que está aqui sentindo insegura, não vos deixarei órfãos, né? É a função do Espírito Santo suprir isso. Por isso que no texto lá, ele vai dizer, porque o Espírito Santo tem ciúmes. Porque o Espírito Santo precisa de relacionamento. Como qualquer relacionamento sentimental precisa de relacionamento, estar relando, né? Encostando, ouvindo, o Espírito Santo também. Por isso que a Bíblia diz, não desprezeis o Espírito, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito. É a mesma forma, porque Deus cria, Jesus executa e o Espírito faz cumprir. O Espírito Santo, se ele não encontrar guarida, não encontrar lugar, ele vai embora. Então, se o Espírito bater, abra, deixa ele entrar, amém? Porque o Espírito Santo faz isso, nos consola, nos edifica. Em nome de Jesus. Vamos lá. Só para nós entendermos aqui nessa introdução, essa ideia da prática material da graça, que é a prática de cuidado, de segurança. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos. Outro texto legal para nós aqui embasarmos isso, Provérbios 3:34. Olha lá em Provérbios capítulo 3, 34, livro de Provérbios, que é o livro um dos livros da sabedoria, né? Provérbios 3:34, o que diz lá? Estão comigo? Está começando a mexer com o povo, né? A gente levantando, indo embora, vai doer mesmo, meu irmão. Hoje eu vou bater, não tem? Com carinho, bater e assoprar, viu? Com carinho, né? Tem gente que não aguenta, não aguenta. Sei que está calor aí, mas me ajude, por favor, porque eu não consigo pregar com gente andando, em nome de Jesus, né? E tem uns irmãos que tem uma formiguinha, parece lá não sei aonde, que não aguenta. Vocês me amam, né? Eu também amo vocês demais, senão eu não falava isso, que a gente só fala quem a gente ama, quando a gente ignora, não está nem aí, é porque não ama não, tá, gente? Quem ama, cuida. 34. Certamente ele escarnece mas dá graça aos humildes. Vamos mais. Outro texto em Provérbios, ó. Provérbios capítulo 22:04. 22:4. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra. Está vendo, gente?
Não tem essa. Quem quer ser honrado tem que passar pela escola. 15:33, pula Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução, e a humildade precede a honra. Quando Tiago começa a falar sobre essa ideia, ele dá graça pelo que diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está pensando nisso. Ele está pensando em honra. Ele está pensando em segurança. Ele está pensando em sucesso. Ele está pensando naquilo que Deus um dia objetivou. Esse é o contexto. As vossas orações não são ouvidas. Por quê? Porque ainda existe soberba, ainda existe orgulho. O salmista diz assim: da soberba guarda o teu servo. Aí, amados, eu falei tudo isso, introduzi numa dificuldade tremenda para colocar na sua cabeça, porque eu não conheço um maior texto da Bíblia que confronte as estruturas do orgulho do que Mateus capítulo 15, 21. Esse texto nos mostra como Deus age na liberação da bênção do milagre. Mateus 15, 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor! Não estamos brincando, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, filho de Davi. Quer dizer, uma mulher cananeia. Não era um judeu ou uma judia. Era uma mulher gentia, gentalha, gentinha, gente baixa. Mais ou menos essa ideia de gentil. Filho, ela declarou o que? A posição de Jesus. Ela declarou o nível, filho da aliança. A promessa está em você. Você é o cara que pode resolver os meus problemas. Senhor, minha faculdade agora, o meu diploma agora, o meu dinheiro agora, as minhas seguranças, as minhas estruturas estão abaladas. Então, Senhor, filho da aliança, filho da história, me dá esse emprego, me ajuda, sei lá, me dá esse casamento, salva esse ente querido meu, cura essa enfermidade. É o princípio, amados, da humilhação que permanece, conforme eu já ensinei aqui num desses domingos, novamente em alta. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Meu irmão e minha irmã, se não se humilhar, não abre a porta da graça. Quanto mais a pessoa se altiva, a pessoa levanta o seu nariz, mais a gente dá poder para Satanás, mais a gente dá munição para o inimigo. E Deus vira o rosto. Por isso que diz: Senhor, o judeu fala, não vire o rosto. Então nessa noite, meu amado, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, respondeu. Ele não respondeu palavra nenhuma. Muitas das vezes você vai orar
E Deus não vai responder. O Senhor não vai falar. O Senhor não vai sinalizar. A situação se tornará mais árida, ávida e difícil. É a primeira situação para Deus confrontar o orgulho de uma pessoa. Não tem resposta. Deus não fala. Você é orgulhoso. Você é orgulhosa. Você pensa que você pode muito, não é? Então eu não vou falar. Duro. Silêncio e desprezo. Foi a primeira maneira que Deus confrontou o orgulho. Ela, porém, lhe respondeu. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorro! Senhor! Ela o adorou. Adorar é conhecer o que Deus é. E eu fico aqui parado, olhando para esse texto, vendo que nesse momento há da parte de Jesus uma discriminação, há um preconceito. Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. O que acontece lá? A mesma ideia de Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos, que ele manda: vocês não vão atrás de problemas, vocês não vão atrás de gente indefinidamente, pessoas que não são resolvidas teologicamente, mas vão aos eleitos, aos escolhidos, às ovelhas, aos judeus, que eles são escolhidos. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ofensa. Ofensa. Bispo, Deus não fala comigo. Eu tenho sido desprezado, discriminada. Estou sendo ignorado. E estão me ofendendo. O Espírito Santo sabe por que isso está acontecendo? Porque eu estou curando o seu orgulho. Eu estou curando a sua altivez. É assim que Deus faz. Gente, crise de revelação é uma coisa terrível. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Nós chamamos que o período intertestamentário, que é o período de silêncio. Deus não se manifestava. E a Bíblia inteira Deus interveio na história com revelações, usando homens, usando situações, usando a natureza. Eu creio, nós como igreja não. Deus tem falado, revelado. Eu não subo nesse púlpito sem uma revelação de Deus. Alguns irmãos estiveram comigo nesses dias. Por que domingo depois das 2 você fica enfesado, não fala com ninguém, uma cara de poucos amigos? Porque a minha cabeça já está no culto lá às 19 horas quando eu vou pregar. Nunca subi num púlpito sem uma revelação. E quando eu subi, na última hora Deus me revelava alguma coisa, amados. Porque é duro o silêncio de Deus, amados. Quem nunca teve essa experiência, se vai tê-la, é duro. Você fala: Deus, o que eu faço? O que eu faço? E quando Deus não fala, você vai sobreviver daquilo que você aprendeu. O Espírito vai lembrar. Imagine, por isso que muita gente é fraco na fé.
Porque não tem raiz de Bíblia. Aí na hora da luta vai lembrar do quê? Não lembra. Na hora da luta o Espírito lembra do versículo que o nosso diácono leu aqui. No dia da angústia, no dia da dificuldade, eu me apeguei a esse versículo. Como vai lembrar de algo que não leu, que não viu? Porque o problema para nós, gente, quando vem a luta, quando vem isso, silêncio, quando vem o desprezo, quando vem o preconceito, quando vem a discriminação, quando vem a ofensa. Se a nossa vida não tiver uma base, a gente usa os métodos mundanos. Por isso que da soberba guarda o teu servo. Eu odeio aqueles que têm amizade com o mundo, porque é natural. Quando você vê as pessoas tendo atitudes naturais, carnais, mundanas, porque é o que está dentro dela. Por isso, amados, para Deus ouvir as nossas orações, o orgulho, muitas vezes temos que engolir o orgulho. Amados, eu tenho que engolir tanta coisa para estar aqui. A gente tem que engolir, tem que dar outro rosto, como diz a palavra, né? Para não rachar. Se depender de vós, tenha paz com todos. Se depender de vós, que tudo acabe bem, acaba bem. Então nessa noite, como teu marido, eu me manifestei. Eu sou aquele que vai te dar segurança. Eu sou aquele que vai te dar estabilidade. Eu serei o seu porto seguro. Você não será mais como mulher desamparada, mulher sem marido, mulher insegura. Forte isso. Porque mulher sem marido faz o que quer, ela não tem referência, ela vai fazendo o que vai dando. Tem que se virar, tem que pagar as contas, tem que sobreviver, tem que sentir, né? Então, se você está vivendo o silêncio de Deus, clame mais forte ainda: Senhor, por favor, fale comigo. Senhor, evangelho, boa notícia. Senhor, se manifesta. Senhor, me dá um sinal que o Senhor está aprovando esse negócio. Senhor, 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 amém. Fica quieta aí. Fica quieta. Se você está sendo discriminada, adore. Adorar é diferente de louvar, irmãos. Adorar é atitude racional. Louvor é atitude emocional. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, Senhor. O Senhor não me salvou para morrer no deserto. O Senhor não me abriu essa porta para eu ficar confuso, envergonhado diante dos meus adversários. Senhor, o Senhor não vai me deixar o meu barco afundar, porque o Senhor é na minha vida. Amém, amados? Se você está sendo ofendido, sim, Senhor. Porém os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28 do capítulo 15 de Mateus. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme o que queres, faça contigo como queres. E desde aquele momento tua filha ficou sã. Grande é a tua fé. Fé é você crer no que Deus disse e andar de acordo. Eu sou um discípulo de Jesus. Procuro viver minha vida e eu faço isso. Quando a pessoa é orgulhosa, metida a besta, eu ignoro. Sou educado. Cerca de pombo, né? Deixa ele sofrer. Deixa Deus quebrar a vida dele. Puxa, estou pegando a manha do bispo. Por isso que o bispo não dá muita atenção para mim. Talvez você come mortadela e arrota caviar. E está aí querendo ser.
Se você morrer, vai dar trabalho para a igreja, porque nem para comprar o caixão vai ter o dinheiro. Vai ter que socorrer, pedir socorro à assistência social da igreja. A gente vê isso, mano. A gente vê claramente isso. Aí Deus fica em silêncio. Eu acredito, amados, que a nossa igreja é uma igreja que se humilha, por isso que Deus fala tanto. E eu posso, com todo orgulho e ao mesmo tempo, porque as pessoas sabem que não é porque a pessoa tem dinheiro, se veste bem, tem um carro bom, frequenta lugares de altíssimo nível, que ela seja orgulhosa. Porque humildade é você reconhecer o que você é. E nós somos dependentes de Deus, miseráveis. Porque Deus existe ao soberbo, mas dá graça ao que se humilha. Aí o presbítero, futuro pastor Edmilson, chega aqui. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, Senhor, essa semana, Senhor, não pode passar dessa semana, Senhor. E olha, eu fico vendo a mão de Deus. Essa semana eu aconselhei muita gente, e gente muito boa veio conversar comigo, gente boa. Sabe que gente boa, bom profissional, gente educada, dá gosto. E uma coisa que eu valorizo muito são os princípios de Deus. Meu irmão, antes do seu sonho, meu irmão, antes de você, do seu sonho, viver o sonho, antes da sua paixão, é o seu sustento. Viu, meu irmão, minha irmã? É o sustento, a sobrevivência. Eu tenho que patrocinar os meus relacionamentos. Então, meu irmão, como que você chega no sonho, se antes você tem que sobreviver? Que foi punição de Deus, porque o homem escolheu viver o seu próprio caminho, Deus puniu. Agora vocês vão ter que dar duro. Então, você tem que sobreviver. Você tem que pagar as suas contas antes de você sonhar, antes de você ter paixão. Você e Deus, você e sua família, você e seu sustento, você sim, o seu ministério. Duro, Duro. Às vezes a pessoa vem atrás da gente para a gente patrocinar o sonho dela, mas ela tem que aprender a sobreviver. Ela tem que aprender a pagar as contas sozinha, que nem um pai. Tem o pai que atrapalha o caráter do filho porque mima, porque protege demasiadamente, Tem que deixar lá, o pai socorre. Eu vou ajudar você aqui agora, ali. Mesma coisa no ministério, em tudo da vida. Mas o orgulho, às vezes o orgulho do pessoal, da pessoa, atrapalha isso, gente. Por isso que nessa noite o Senhor dá graça ao que se humilha. Isso me perdoa. Falei o que não devia, fiz o que não deveria. Isso é se humilhar. Se humilhar é pedir ajuda, é falar: eu não vou dar a comida dos filhos para os cachorros. Senhor, Tu és o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, socorre-me, Senhor. Se humilha. Por isso que Deus, amados, Deus pega a criança e diz: tem que ser como essa criança aí. Amém, meu amado? Você está entendendo aqui? Estou conseguindo comunicar? Vocês estão me acompanhando aí pela TV, pela internet? Meu irmão, os céus estão abertos sobre a nossa vida. O orgulho pode travar tudo, amém?
tem que descer a olaria, tem que descer a casa do oleiro, tem que confessar o pecado, tem que confessar o erro, tem que confessar, meu amado, tem que falar, Senhor, eu não aguento mais, tem que rasgar o coração, amado, porque Ele resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que se humilha. Entendeu? Tem que ter experiência de humilhação diante do Senhor. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Por isso que tenhais em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo na morte. Humildade, né? Humildade, ela tem a ver com isso. Reconhecer que sem mim nada podeis fazer. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o guarda, a sentinela. 1 Pedro capítulo 5. Quando ele diz aqui: rogo-vos igualmente aos jovens. E esse texto aqui tem uma fundamentação hermenêutica bem legal, porque ele está falando da graça, que a graça significa serviço. Ele pega duas figuras aqui, um é o presbítero, que é o mais velho, ele pega o presbítero, que é o mais experiente, ok? Ele diz: aos presbíteros como eu, né? Testemunho dos sofrimentos de Cristo, 5:1 eu estou aqui, para chegar lá onde eu quero. Ainda coparticipando da glória que há de ser revelada. Então, um personagem aqui, um foco aqui, são os presbíteros. Presbítero aqui quer dizer, na nossa prática, o mais velho espiritual, o mais experiente espiritual. Aquele que não é neófito, não é novo convertido. Ok? Aquele que já pode ser pai espiritual. Aquele que já consegue cuidar do outro. Esse é o presbítero aqui no nosso contexto. Não são dos ensinadores de justiça. Rogo-vos aos mais velhos da fé, rogo-vos aos mais experientes, aqueles que estão na igreja há mais tempo, aqueles que estão possibilitados a cuidar de outros, aqueles que já servem a Deus, não por conveniência, mas servem a Deus por testemunho. Ele vai dizer aqui. Aí no 5 ele vai dizer: rogo-vos igualmente aos jovem Jalpe, jovem Opa, bem, mas jovens aqui, eles estão, a ideia aqui é aquele que não tem muita experiência com Deus, aquele que ainda não sabe orar ainda, aquele que ainda não teve, não tem um currículo espiritual que ainda lhe mantém a sobrevivência na selva do pecado, na selva do diabo. Rogo-vos igualmente a esses que não têm muita experiência ainda, estão começando agora. Sejam o quê? Submissos aos que são mais velhos. Por isso que o diabo semeia tanta rebeldia, gente, é por isso. Porque a única maneira de Deus abrir a porta da graça, qual é? Humildade. Aí ele fala para o cara: não se submeta, não acate, seja soberbo, rebelde sem causa, opositor de si mesmo. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus
resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no dia que Ele achar certo, Ele vos exalte. Porque humildade, diga humildade, tem a ver com honra, tem a ver com sucesso, tem a ver com realização. Amém, amado? Só aguenta 4 anos dentro do seminário quem é humilde. Só aguenta uma faculdade quem é humilde. Só aguenta chegar nas fases empresariais quem é humilde. Que às vezes o cara vai ter que engolir o mal. Está entendendo? Tem hora que você vai ter que engolir. Amém? Não gosto muito daquele velho lá da seleção brasileira. Perdão aí depois, né? Você sabe, né? O Zangalo. Zangalo. Vocês têm que me engolir. Tem hora que tem que engolir. Tem hora que eu tenho que engolir o líder rebelde. Tem hora que eu tenho que engolir o membro rebelde. Tem hora, porque a nossa natureza, por causa do reino, por causa de Deus, a gente engole. Não sei se você conhece o seu irmão do lado, o que ele está vivendo. Se você conhecer, fale para ele, tá vendo? Tem que engolir, vai ter que aguentar calado. Vai ter que passar por isso. Não é? Eu passei dessa fase. Eu já passei, amado. Já vivi isso aqui na pele. Puxa vida. Quer se rebelar? Se rebela. Quer sair? Saia. Quer se submeter? É você que vai sofrer, não sou eu. Eu vou avisar, meu irmão. Pensa 2 vezes, não faz isso. Quer fazer? Tem gente que é assim, amado. Tem que aprender, né, com o tempo. Aí leva, bordoada, a porta não abre. Não abre, pode ver, fica fechada. Bate numa, não abre. Bate noutra, não abre. Bate noutra, não abre. Silêncio, ofensa. Senhor confrontando. Silêncio, ofensa, confronto. Aí o Pedro diz, vocês que não têm muita experiência com a coisa, se humilhem, se submetam. O que mais que ele vai dizer? Suporte, né? Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça. Eu, como mais velho também, né? Ele já coloca, é legal porque ele fala, eu tenho experiência, eu testemunho dos sofrimentos, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o reino, seja a basileia, seja a teocracia, né? O contexto aqui é esse, mano, de humildade e orgulho. Se você olhar aqui a hermenêutica, quando eu disse que esse texto tem uma hermenêutica tremenda, né? Pedro, com toda a sua ignorância de pescador, o cara ficou bom de teologia demais, sem fazer ensinadores, eu vou falar do nome, ensinadores de justiça, do NBA, não sei do mundo. Cara, o pescador lá ficou bom no negócio, cara. E ele termina, ele seja o reino. Domínio é a tradução de palavra reino, né? Basileia, teocracia, pelos séculos. Século 100 aqui, né? Ele está falando aqui logo depois de Jesus, né? 33 anos depois de Jesus. Século, já passaram 20. E ele diz que essa palavra do domínio de Deus, ela vai durar pelos séculos dos séculos. Eu estava aí, esses dias foi um dia de comunhão, né? Será que no céu a gente vai dirigir carro? Alguém perguntou assim, né? Aí eu falei, céu é galardão. É por aquilo que você fez aqui na terra. O seu laurel no céu, a sua graduação no céu, vai ser por obra, por serviço. Salvação é de graça, é pela fé, mas galardão é por obra, por serviço.
Mas se eu não... Então, você vai ser motorista lá no céu, beleza. Eu vou chegar, me leva na mansão do Paulo, porque eles vão ter mansão lá, Pedro. Porque eles fizeram muito, né? Imagine Abraão, então. E Abraão fala, por causa de nós eu vou receber por último. Abraão vai falar isso. Me leva ali na esquina do Pedro, a mansão. Que lá a Bíblia diz que é casa de ouro, rua de sei do que lá, essas coisas materiais lá que a gente quer tanto, lá no céu vai ser tudo lá. Então imagine isso, né? A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Comuniquei, amados. Falei, se humilha, baixa a bola. Amanhã eu vou chegar lá, vou pôr esse homem no lugar dele. Agora. Se humilha, né? Senhor. Meu irmão, se Deus mandar você bater, bata mesmo. Mas se Ele não mandar, fica quieto. Se Deus mandou você ir, vá mesmo. Se você é jovem, não tem essa maturidade, essa sabedoria ainda, essa graça, se submeta, facilite, não é? Seja um facilitador. Porque tem gente que é assim, né? É natural, ela nem pensa, não quero, não concordo, não gosto, não vou, não tem. Vai ficar silêncio, vai sofrer. E sofre. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. Filho, Deus vai curar isso de você com dor se você continuar assim, filho. Não pode ser assim. Não é caráter. Orgulho não é demônio, é caráter. Demônio a gente assopra, expulsa, ele sai. Mas caráter não. Caráter tem que ter disciplina. Caráter às vezes tem que ser tratado com dor, né? Com situações radicais. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros ensino o trato uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo dá graça aos humildes. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Que você tenha uma semana de humilhação e de dependência de Deus. Que as portas da graça de Deus se abram a você através da humildade. Senhor, filho de Davi, Senhor, socorro, minha filha. Nunca vi tanta fé, nunca vi ninguém para crer, hein? Nunca vi. Faça conforme você quer. Jesus ficou impressionado, porque ela creu, acreditou de verdade, em nome de Jesus. Vamos embora? Vamos embora? Glória a Deus, né? Pergunta pro seu irmão, Deus falou com você? Se ele falou, pratique. Se ele falou, faça, né? Fé é isso, ok? Legal, ó. Se você quer saber mais sobre senadores de justiça, vou deixar aqui em cima, tá bom? Aí na quarta, Betânia... e a humildade, né? Porque a Betânia falou, bispo, a Betânia falou, eu não aguento ir para a igreja, estou muito cansado, Eliseu. Estava cochilando, a Betânia estava cochilando assim, cochilando. E eu quase dei uma de machista, vai mulher, você vai. Eu pensei, falei. Pequei, ela tá vendo. Eu fui humilde, falei, né? Aí o JV, essa idade, né? Eu tenho que terminar, vou terminar. De 0 a 5 anos, não tem querer, né? 0 a 5 a gente tem que querer. É você, tem que ser firme, né? 6 até 11, 12, não é? Você começa a ensinar. De 12 até casar, você tem que discipular, você ensina com a vida, meu. É difícil essa idade. Que os caras só tá esperando, você não faz isso. Na hora que eu levantei a voz, não, você vai, mulher. O bichinho olhou pra mim e falou, vamos ver o paizão aí. Aí ele. Sabe o que é o problema? A sogra pegou a carona. Eu tô com uma dorzinha aqui, mas fica aguentando. Eu falei, meu Deus, que prova, né? Que humilhar. Vou barato, eu vou ficar. Eliseu, você
sabe aquela camisa cara sua? Vai lá ver como que tá no guarda-roupa. Passe bem. Ficou parecendo de gesso a camisa. Quase eu vim com ela para agradar, né? Aí depois eu falei, olha, minha primeira ela veio, fez um cafuné, fez um carinho, depois eu acho que eu vou ficar com a Betânia aqui hoje, tá bom? Falei, olha, meu, né? Amém, amados. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos para casa abençoados. Vamos se humilhar. Esse ano tem muita coisa para fazer, amém? Terça-feira, o segundo módulo da intercessão, quem está estudando. Quarta-feira, culto normal. Quinta-feira, aí os novos discípulos da intercessão, módulo 1. Esqueceram mais nada, né? Sábado, dia 1, vai ter o Bonequids, é isso? Oficina às 15. Os Bonequids, né? Aí com o pessoal do Ministério Infantil. À noite, né? À noite, domingo de manhã tem Emisael aí, às 9 da manhã, para quem está fazendo o trabalho aí do... Acho que esse ano começa outra coisa, não é calendário de Deus, mas não, né? Tem outra... O Valdomiro falou comigo antes de ir para o culto aí. E à noite o nosso culto da semana, tá? Amanhã às 18 horas eu estarei me dirigindo aí Poranga. Estarei levando os computadores para o pessoal lá do Quilombola. Até às 18 horas eu vou para... Se você tiver roupa, alguma coisa, dá tempo, algum computador lá para trazer, que eu coloco no carro e levo, tá, gente? Então eu vou sair daqui às 18 horas. Fico com o Hélio lá na terça, na quarta, volto na quarta aí. Eu fico na terça, na quarta estou de volta. Amém? E a gente começa aí a rotina do ministério, tá bom?